Fala galera, beleza? Vamos lá! Hoje a gente vai ver em física a parte de equilíbrio de corpos pontuais, tá legal? Então, essa matéria é muito mais fácil quando a gente explica direto no exemplo, tá? Então, no exemplo 1 aqui, eu vou colocar assim, ó. Vamos supor que a gente tem aqui numa situação de equilíbrio um corpinho a princípio de massa M e esse corpinho é equilibrado por duas cordinhas. Vou chamar essa aqui de cordinha 1, essa aqui de cordinha 2, tá? A cordinha 1 faz um ângulo de 90 perpendicular e a cordinha 2 vou chamar de ângulo θ. A primeira coisa que a gente tem que fazer é traçar o diagrama de corpo livre. Diagrama de corpo livre. O diagrama de corpo livre, ele vai melhorar um pouquinho a nossa visualização. Então, eu sempre vou utilizar o ponto onde as cordas se conectam. Ó. Então, eu vou pegar esse ponto de conexão aqui. E eu não posso esquecer que a caixa, por estar pendurada, ela vai fazer tranquilamente um peso para baixo ali. Então, eu vou indicar quais as forças que estão nesse ponto aqui. Ó. Que no caso é o peso da caixa. Como as cordinhas estão segurando a caixa para ela não cair, elas vão fazer uma reação sempre para fora do ponto de apoio. Ó. T1 na horizontal e T2 inclinado. Ok? E aí começa a brincadeira. Eu sempre vou ter que fazer as resultantes horizontais e verticais. Então eu preciso, antes de pensar nisso, decompor qualquer força inclinada que eu tenho. O T1 está na horizontal já, beleza. Mas o T2 está inclinado. Ó. E aí eu tenho que ter a seguinte visão também. Esse ângulo lá em cima, θ, vai ser igualzinho a esse ângulo θ aqui embaixo. Ó. Por quê? Porque aqui é como se eu tivesse isso aqui, ó, em matemática, em geometria. Ó. Paralelas cortadas por transversal. Esse ângulozinho aqui é exatamente igual a esse ângulozinho lá embaixo por alternos internos. Então, se lá em cima é θ, eu posso afirmar que aqui embaixo é θ também. E aí eu vou fazer um diagrama de corpo livre de uma forma mais fácil ainda. Vou deixar o peso aqui embaixo, o T1 está aqui na horizontal, e o T2, eu vou decompor ele na horizontal, que eu vou chamar de T2x, e na vertical, que eu vou chamar de T2y, tá? E aí, como o T2x está na horizontal, e ele está colado no meu ângulo θ, eu vou falar que T2x, nesse caso, vai ser T2 cosseno de θ. E T2y vai ser T2 seno de θ, tá bom? Como se fosse assim, ó, o T2x está aqui e o T2y está aqui, ó. O T2 está grudado no meu ângulo θ, enquanto o T2y não está, tá bem? E o que o equilíbrio de corpos fala? Pô, se esse corpo está em equilíbrio, quer dizer que ele não está se movendo. A única maneira disso acontecer é a força resultante dele ser zero. Só que eu tenho dois eixos aqui de direção. Então eu vou falar o seguinte: o somatório de forças horizontais tem que ser igual a zero e o somatório de forças verticais tem que ser igual a zero. O que quer dizer isso? Isso é muito simples, gente. Quer dizer que as forças horizontais têm que se cancelar. Isso quer dizer que T1 tem que ser igual a T2x. Ó. Então, T1 tem que ser igual a T2x. Só que eu sei que T2x pode ser decomposto dessa forma. Então, eu vou falar que T1 é igual a T2 cosseno de θ. E aí, vou guardar isso aqui, ó. Também o somatório das verticais tem que ser igual a zero. Então, ó, eu posso cancelar as verticais aqui e com isso eu falo que o peso é igual a T2y, tá? Como o peso é massa vezes a gravidade e T2y eu posso decompor em T2 seno de θ, aqui eu vou ter a minha segunda relação, tá ok? E aí a gente chega num sisteminha. E aí eu poderia ter diversas maneiras de resolver ela. Então vamos supor que a minha questão deu que a massa é 20 kg e o ângulo aqui é de 60 graus, tá? Só para você ver como é que seria finalizado isso. Então vamos lá. Se eu sei que a massa é 20,
Nessa segunda equação ali, ó, eu vou falar então que 20 vezes a gravidade, que é 10 no caso, né, constante, T2 eu não sei, seno de θ, que no caso a questão deu como 60 graus. E aí você teria que 200 é igual a T2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Ó. Multiplicando cruzado, tu vai ter T2, raiz de 3 é igual a 400. Logo, T2 é 400 sobre raiz de 3. E aí, se a gente racionalizar, tu vai ter que a tração na corda 2 é 400 raiz de 3 sobre 3 newtons, tá legal? Sabendo T2, tu pode vir aqui, ó, na equação primária e falar que T1 é igual a T2, que é 400 raiz de 3 sobre 3, vezes o cosseno de 60. Então, tu vai ter 400 raiz de 3 sobre 3 vezes cosseno de 60 é 1/2, tá? E aí, 400 por 2 vai dar 200. E a gente encontra, ó, que T1 é 200 raiz de 3 sobre 3 newtons. Tá legal, galera? Tranquilo? Então, tu vê que não tem nada muito complexo, tá? Só para ficar um pouco melhor assimilado, vou botar um exemplo 2 agora, em que as duas cordas estão sofrendo inclinação, tá? Só para você não achar que só deu certo porque uma corda só que estava inclinada, mas se eu tivesse as duas... Então, vamos lá. Vamos botar as duas aqui com inclinação, ó. Vou supor que eu tenho um corpo fixo, aqui, também de massa M. Aqui eu tenho um ângulo alfa, aqui eu tenho um ângulo θ agora, ó. Cordinha 1, cordinha 2. Gente, a gente vai proceder da mesma maneira, ó. Eu primeiro vou procurar um ponto em que elas se unem, que no caso é esse aqui, ó. Aí vou começar fazendo o diagrama de corpo livre. É receita de bolo. Se você aprendeu, nunca mais tu erra isso, a não ser que erre conta, tá? Então, ó, vou marcar o meu pontinho de união das cordas. Lembra que eu te falei que todo corpo pendurado faz peso para baixo, tá? Então, você vai ter aqui, ó, o peso do corpinho. Aqui eu tenho a cordinha 1 inclinada para cima, que eu vou chamar de T1. E a cordinha 2 para lá, que eu vou chamar de T2. E eu sempre vou ter que resolver isso em eixo horizontal e vertical. E se lá em cima é alfa, aqui embaixo também é alfa. Se lá em cima é θ, aqui embaixo também é θ. A gente já viu isso no exemplo 1, né? Então agora eu vou fazer o meu diagrama de corpo livre um pouco mais simples, para ele ficar um pouco menos carregado. O peso está para baixo. Para a direita eu vou ter T2x. Para a esquerda eu vou ter T1x, para cima eu vou ter T2y e também vou ter T1y, porque as duas têm componente vertical, tá? Como os x estão colados nos ângulos, eu posso falar então que T1x vai ser T1 cosseno de alfa, enquanto T1y vai ser T1 seno de alfa. Já o T2x está colado no θ. Então, vai ser T2 cosseno θ, enquanto T2y é T2 seno de θ, tá? Então, depois que eu faço o diagrama de corpo livre, eu posso utilizar as mesmas formatações, ó. Que o somatório das forças horizontais tem que ser igual a 0 e o somatório das forças verticais tem que ser igual a 0. Então, T1x tem que ser igual a T2x, ó. T1x igual a T2x. Vou guardar isso aqui. E peso tem que ser igual às duas que estão para cima. Então, o peso tem que ser igual ao T1y mais o T2y. Só que eu posso melhorar essas equações, né? Eu posso falar que o T1x é T1 cosseno alfa e o T2x é T2 cosseno θ. Peso é M vezes G. O T1y é T1 seno de alfa mais o T2y, que é T2 seno de θ. E aí, se fosse uma questão literal, daqui a gente isolaria as letras que interessavam a gente, tá? Mas só para poder chegar a uma finalização, eu vou supor que ele me deu que uma massa é de 30 quilos, que o ângulo alfa é 60 graus e que o ângulo θ é 30 graus. Para a gente poder continuar, tá? Então vamos lá. Aqui, ó. Eu vou ter aqui na minha equação 2 que a massa 30
vezes a gravidade é 10, é igual a T1 vezes seno de 60 mais T2 seno de 30. Melhorando isso, eu vou ter o quê? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou ficar com T1, raiz de 3 sobre 2, mais seno de 30 é meio. T2 sobre 2, isso é igual a 300. Se eu fizer MC aqui, ó, vai ficar aqui T1, raiz de 3, mais T2 é igual a 600. Vamos guardar essa primeira equação. Vou na primeira fórmula aqui agora, ó. Vai ficar aqui T1 cosseno de 60 é igual a T2 cosseno de 30. O cosseno de 60 é meio, enquanto o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. A gente pode cancelar os denominadores, ó. E aí eu chego numa equivalência. T1 é igual a T2 raiz de 3. E aí, utilizando agora a primeira e a segunda equação, eu posso substituir esse T1 aqui nesse T1 aqui na equação inicial, ó. Então, eu vou falar que T2 raiz de 3 vezes a outra raiz de 3, mais T2 tem que ser igual a 600. Raízes iguais se multiplicando, some a raiz, ó. E aí a gente encontraria que 4T2 é igual a 600, logo T2 seria 150 newtons, enquanto o T1 vai ser 150 raiz de 3 newtons. Tá beleza, gente? Então você está vendo que não importa se apenas uma corda é inclinada, duas são inclinadas, o modo de resolver ele é o mesmo, desde que você não erre processos básicos, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo, bom estudo!